Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre classificação periódica dos elementos químicos e vamos estudar alguns conceitos de propriedades periódicas. Então, a gente já sabe que nos grupos os elementos químicos eles apresentam semelhança no seu comportamento químico. As propriedades químicas dos elementos pertencentes ao mesmo grupo são semelhantes. Já as propriedades periódicas são propriedades que se repetem com certa regularidade ao longo da tabela periódica. É possível prever sobre o comportamento químico e os valores aproximados de algumas propriedades físicas dos elementos químicos de acordo com sua posição na tabela periódica. E essas propriedades podem ser o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, que são as principais propriedades que a gente vai estudar hoje. A primeira propriedade que nós vamos estudar é o raio atômico, que se refere ao tamanho do átomo. Então, o raio atômico aumenta nos grupos de cima para baixo. Então, de cima para baixo, ele vai aumentando. Por que aumenta assim, professor? A gente viu na aula passada que à medida que a gente vai descendo nos períodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lembra? Vai aumentando o número de camadas. O período 1 tem uma camada. Os átomos do período, os elementos do período 2 tem duas camadas, do 3, três camadas. Se vai aumentando o número de camadas eletrônicas, isso quer dizer que vai aumentando o tamanho do átomo. E aumenta nos períodos da direita para a esquerda. Por que, professor, isso acontece? Isso acontece porque quanto maior a quantidade de prótons no núcleo, vê aqui que está aumentando a quantidade de prótons, não é isso? Maior é a atração entre o núcleo e os elétrons. Se a atração é maior, eles vão puxar mais o elétron para próximo dele. Isso quer dizer que o raio vai diminuindo, o tamanho do átomo vai diminuindo. Então, quanto menor a quantidade de prótons, maior será o tamanho do átomo. Então, é um sentido inverso, da direita para a esquerda. Lembre-se, raio atômico da direita para a esquerda, de cima para baixo. Mas eu prefiro que vocês aprendam dessa forma. Por que aumenta de cima para baixo? Porque vai aumentando o número de camadas. E por que aumenta da direita para a esquerda? Porque vai diminuindo a quantidade de prótons no núcleo. Se está diminuindo a quantidade de prótons, está diminuindo a atração do núcleo pelos elétrons. Então, o raio vai aumentar, tá bom? Então, o sentido é esse. Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Já a energia de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Se eu estou removendo um elétron, é a primeira energia de ionização. Se eu estou removendo o segundo elétron, é a segunda energia de ionização. Se eu remover o terceira energia de ionização. E preste atenção, para remover o primeiro elétron, eu vou gastar uma energia. Para remover o segundo, eu já vou gastar mais energia, porque ele está mais próximo do núcleo. E para eu remover um terceiro ou um quarto, eu vou gastar muito mais energia. Então, à medida que vai aumentando a remoção dos elétrons, a minha energia de ionização também vai aumentando. Então, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a energia de ionização. É inverso ao raio atômico, não é isso? Por que a energia de ionização de átomos grandes vai ser menor? Porque um átomo grande, os elétrons mais afastados estão muito distantes do núcleo. Se estão muito distantes, o núcleo vai exercer uma força de atração muito pequena. Então, vai ser mais fácil arrancar esse elétron desse átomo. Em uma mesma família, esta energia aumenta de baixo para cima. Aqui, ó, vai aumentando de baixo para cima. Por que vai aumentando de baixo para cima? Porque o tamanho do átomo vai diminuindo o número de camadas. Se vai diminuindo o tamanho do átomo, a energia para eu retirar um elétron desse átomo vai ser maior. E em um mesmo período, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Tá aqui, ó, a energia de ionização vai aumentando da esquerda para a direita. Por quê? Também inverso ao tamanho do átomo. Os átomos vão ficando menores quando a gente vai se deslocando para a direita da tabela periódica. Se está ficando maior, a atração do núcleo pelos elétrons vai ser maior. Então, vai ser mais difícil retirar um elétron
desse átomo. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo no estado gasoso e isolado captura um elétron. Então, quando um átomo no estado gasoso captura um elétron, ele libera uma energia, e essa energia liberada a gente chama de afinidade eletrônica, tá bom? Em uma família ou período, quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica ela vai ser dessa forma, de cima para baixo, tá bom? E da esquerda para a direita. Por que isso acontece? Quanto menor o tamanho do átomo, mais próximo o núcleo atômico vai estar próximo da eletrosfera, próximo dos elétrons. Então ele vai atrair os elétrons com maior força. Então é mais fácil ele capturar um elétron do que um átomo grande. Já a eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, qual é a força que os átomos têm durante uma ligação química de atrair o elétron para próximo dele? Isso é eletronegatividade, tá bom? Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Nesse sentido aqui, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, esses elementos aqui são os elementos que têm maior tendência de atrair os elétrons, enquanto os elementos do lado da esquerda da tabela periódica, os metais, eles têm maior tendência de perder elétrons. Essa propriedade se relaciona com o raio atômico, sendo que quanto menor o tamanho do átomo, maior será a força de atração entre os elétrons. Eles se relacionam de forma inversa. Quanto menor o raio, maior será a eletronegatividade. Então, para facilitar, a gente também tem uma listinha de eletronegatividade. É só falar em inglês. Von, Cl, Brich, tá bom? Essa é a lista de eletronegatividade. Nesse sentido aqui, são os mais eletronegativos. Então, quem é o mais eletronegativo na tabela periódica? O flúor, o oxigênio, que tem eletronegatividade similar do nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, o carbono e o hidrogênio. Os elementos que a gente mais utiliza, a lista de eletronegatividade é essa. Quem tem mais força em relação aos outros átomos, tá bom? Então, se a gente tiver um átomo de flúor e um átomo de hidrogênio compartilhando elétrons, o que é que vai acontecer? O flúor vai pegar o elétron do hidrogênio e vai trazer para mais próximo dele, tá bom? Por quê? Porque ele tem maior eletronegatividade. Quando a gente estiver estudando ligações químicas no próximo semestre, aí a gente vai ver isso aí. Comparando os raios de átomos aos de íons. Então, a gente tem um átomo neutro quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. A gente viu isso na aula passada. Esse átomo é neutro. Agora, quando a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons, aí eu tenho o que eu chamo de íon, tá bom? Quando a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons. O íon pode ser positivo. Quando é que o íon é positivo? Quando esse átomo perde elétrons. Se ele está perdendo alguma coisa negativa, ele fica mais positivo, não é isso? E o íon positivo ele é chamado de cátion. E o íon negativo é quando esse átomo ganha elétrons, não é isso? Se ele está ganhando uma coisa negativa, ele fica mais negativo. E o nome desse íon negativo é ânion, tá bom? Então isso aí a gente viu na aula passada. Um cátion tem raio sempre menor que o raio do átomo neutro. Por quê? O cátion não está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, a eletrosfera está diminuindo, está se perdendo camadas, subcamadas, então a eletrosfera diminui. Vamos ver aqui a distribuição eletrônica do sódio. O sódio tem 11 prótons, se ele é neutro, então ele tem o quê? Ele tem 11 elétrons também. Vamos fazer a distribuição? 1s2, 2s2, 2p,
6, 3, S1, não é isso? Olha aqui, a gente tem a camada 1, não é isso? Ou camada K, a gente tem a camada L, ou camada 2, e temos a camada M, ou camada 3. A gente tem aqui 3 camadas. O nosso átomo neutro, ele tem o que? 1, 2, 3 camadas. Olha o tamanho dele. Enquanto que o cátion sódio, o íon positivo sódio, fazendo a distribuição eletrônica, se ele tem 11 prótons e ele está perdendo um elétron, não é isso? Mais um, ele tem quantos elétrons? Ele tem 10 elétrons, não é isso? Então vamos fazer a distribuição para 10 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6. Ele perdeu esse elétron aqui, ó. Tá bom? Então, vamos ver quantas camadas ele tem. Aqui ele tem uma camada, que é a camada K, e aqui ele tem a camada M. Diminuiu uma camada, ó. Só tem 2 camadas. Se ele diminuiu a quantidade de camadas, ele está ficando menor, não é isso? Então, os cátions sempre têm tamanho menor do que o átomo neutro. Já com os ânions acontece o contrário. Os ânions têm raio sempre maior do que o raio do átomo neutro. Exemplo aqui, o flúor. Por que isso acontece? Porque ele está ganhando elétrons, está aumentando a quantidade de camadas. Vamos ver aqui o exemplo do flúor. O flúor tem 9 prótons. Se ele está neutro, ele também tem 9 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, a gente tem 1s2, 2s2, 2p5, não é isso? Aqui a gente tem a camada K e a camada L. Então, o flúor tem 2 camadas. Agora, vamos fazer a distribuição eletrônica do íon flúor, menos 1. Então, se ele é negativo, é menos 1, isso quer dizer que ele está ganhando um elétron. Então, ele vai ficar com quantos elétrons? 10 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6. Então, aqui a gente tem também, ó, a mesma quantidade de camadas. Camada K e camada L. A diferença aqui é que eu tenho um elétron a mais. Então, aqui eu tenho uma camada preenchida, ó. A camada L está preenchida. Se a camada L está preenchida, ela é maior do que a camada L do flúor neutro que não está preenchida, não é isso? Então, os átomos isoeletrônicos, que são os átomos que têm a mesma quantidade de elétrons, eles não apresentam o mesmo raio atômico, porque eles têm diferente quantidade de prótons no núcleo. Então, a força de atração entre os elétrons que estão na eletrosfera e os prótons que estão no núcleo é diferente. Então, quanto maior é a quantidade de prótons no núcleo, maior será a atração dos elétrons. Por isso, eu não posso dizer que os átomos isoeletrônicos têm o mesmo tamanho, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, o íon alumínio 3+, que tem 13 prótons e 10 elétrons, olha o tamanho do átomo. Agora a gente tem o magnésio 2+, que tem 12 prótons e 10 elétrons. A gente tem o sódio mais, que tem 11 prótons e 10 elétrons. O neônio, que tem 10 prótons e 10 elétrons, e o flúor, que tem 9 prótons e 10 elétrons. Olha como vai aumentando o tamanho do átomo. Por que o tamanho do átomo vai aumentando aqui? Porque a quantidade de prótons, ó, vai diminuindo. Se está diminuindo a quantidade de prótons, essa energia, essa força de atração entre os prótons e os elétrons vai o que? Vai diminuindo e o tamanho do átomo vai aumentando. Então aqui eu tenho 13 prótons puxando 10 elétrons. Claro que vai ser uma atração bem forte. Já aqui eu tenho 9 prótons puxando 10, atraindo 10 elétrons. Então a atração aqui vai ser bem menor. Eu tenho mais elétrons do que prótons. Então quanto maior a quantidade de prótons, maior é a atração dos elétrons, menor é o meu átomo. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês nesse curto período. Infelizmente, não pudemos estar juntos presencialmente devido à pandemia, mas em breve, com certeza, a gente vai se conhecer. A partir do próximo encontro, vocês vão estar com o professor João Paulo, que está voltando do afastamento, mas mesmo assim,
Eu sempre vou estar à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou super acessível. Então, até a próxima. Foi um prazer.